Para muitas pessoas ao redor do mundo, a era de ouro dos videogames não veio nos anos 70, veio na década de 1980. Essa é a década em que o Sega Genesis, o Nintendo Entertainment System e o Nintendo Game Boy foram todos lançados. Os anos 80 apresentaram alguns dos melhores jogos de arcade já feitos, muitos dos quais continuam a produzir sequências décadas depois. Os 10 jogos desta lista são alguns dos mais importantes já feitos porque seu impacto não moldou apenas os anos 80, construiu a indústria de videogames. 10. Street Fighter, 1987. No final da década, as inovações dos processadores gráficos tornaram o competitivo jogo de luta um dos maiores atrativos para os fliperamas. Eles surgiram ao longo da década, mas o título que mais influenciou o gênero foi Street Fighter. O jogo da Capcom foi lançado em 1987 e estabeleceu o padrão para todos os jogos de luta que se seguiram. O jogo foi dirigido pelo designer do mestre de Kung Fu, Takashi Nishiyama, que queria explorar um jogo de luta centrado em batalhas com chefes. O conceito deixou o estilo beat em up para trás, de forma que os jogadores não precisavam mais passar por hordas de lacaios para chegar à batalha real. Street Fighter foi um sucesso e seu impacto pode ser visto em quase todos os jogos de luta que se seguiram. Ele estabeleceu convenções encontradas nos jogos de luta hoje, com o uso de um controle de 6 botões para o jogador sendo o mais importante. Street Fighter foi um sucesso, embora seja insignificante em comparação com sua sequência. Street Fighter II, 1991, é um jogo infinitamente melhor do que seu antecessor. Ainda assim, não veio do nada. Embora Street Fighter não possa ser considerado um clássico como sua sequência, sua importância no gênero de luta é inegável. 9. Final Fantasy, 1987. Antes que os jogadores tivessem a chance de jogar Final Fantasy, eles tinham várias opções quando se tratava de jogos de RPG. Afinal, foi uma entrada relativamente tardia no gênero, mas isso não significa que não fosse importante. Na verdade, muitos jogadores argumentariam que é o RPG mais importante lançado no NES, possivelmente, na década de 1980 como um todo. No jogo, 4 jovens guerreiros da luz, cada um representando um dos 4 elementos do mundo por meio de cristais elementais, devem restaurar sua luz. Os cristais foram escurecidos pelos 4 campos elementais, e a busca para derrotá-los leva o jogador para todo o mundo. Final Fantasy apresentou algumas inovações no gênero, mas não é por isso que é tão importante. Um ano antes de Final Fantasy cair para o NES, Dragon Quest quebrou recordes no Japão com mais de 2 milhões de cópias vendidas. O jogo foi intitulado Dragon Warrior para o mercado norte-americano, mas não causou muito impacto. Por outro lado, Final Fantasy absolutamente matou na América do Norte, pois conseguiu atrair jogadores americanos muito melhor do que seus predecessores. Final Fantasy ajudou a popularizar os RPGs fora do Japão, e o impacto disso pode ser visto em todos os RPGs lançados nos últimos 30 anos. 8. SimCity, 1989. No final da década de 1980, Will Wright passou muito tempo trabalhando em livros didáticos de economia, arquitetura e planejamento urbano no mundo dos videogames. Isso foi quando os jogos de simulação estavam em sua infância, e a maioria dos jogadores estava mais interessada nos jogos de luta ou PRGS mais recentes. Apesar disso, o SimCity de Uri iria entreter milhões de pessoas que provavelmente nunca imaginaram que poderiam estar interessadas em uma simulação de construção de cidades. SimCity é basicamente isso, mas deu certo trabalho para publicá-lo. Por ser tão diferente de tudo mais, Uri passou quase 4 anos procurando uma editora. Quando o Bredebon finalmente concordou em distribuir o jogo, ele não vendeu bem. Demorou um pouco, mas pegou, principalmente por meio de análises de jogos e boca a boca. Em 1991, ele foi portado para o Super NES, onde explodiu em popularidade, vendendo quase 2 milhões de cópias. Claro, isso foi apenas o começo. O sucesso de SimCity levou ao estabelecimento de uma franquia, que acabou resultando em The Sims, que é uma das franquias de jogos mais vendidas de todos os tempos. Além disso, SimCity foi creditado por inspirar pessoas a trabalhar em planejamento urbano, política, gestão de transporte e muito mais. 7. Prince of Persia, 1989. Em 1989,
os gráficos dos videogames evoluíram para aproximar melhor as formas complexas, como os corpos humanos. Isso possibilitou que os designers de jogos tirassem proveito das ferramentas disponíveis para entregar jogos que pareciam mais realistas. O primeiro título a fazer isso foi Príncipe da Pérsia de Jordan Mechner para o Apple II. Prince of Persia é considerado o primeiro jogo de plataformas cinematográfico e utilizou muitas inovações no seu desenvolvimento. Mechner usou a rotoscopia para transferir movimentos filmados e renderizá-los como personagens na tela. Esse processo iria evoluir ao longo dos anos 90 com jogos como Mortal Kombat, 1992, e em usos modernos da tecnologia de captura de movimento. As inovações gráficas de Prince of Persia mudaram completamente a animação de videogame para sempre, oferecendo um movimento mais realista. O jogo chegou ao Apple II no final de sua vida útil, então não foi um sucesso imediato. Demorou um pouco e foi transferido para outros sistemas, mas o jogo finalmente obteve sucesso, gerando uma franquia. Prince of Persia é amplamente considerado um dos melhores videogames de todos os tempos. Seus gráficos inovadores, jogabilidade envolvente, mecânica de plataforma e excelente história atraíram os jogadores para a experiência de jogar. Cada plataforma cinematográfica que se seguiu deve muito às inovações feitas pelo Príncipe da Pérsia de Mechner. 6. Duck Hunt, 1984. Superficialmente, Duck Hunt não é um jogo incrivelmente detalhado ou complicado. Claro, é divertido, mas além de enfurecer o jogador toda vez que o cachorro aparece para rir de sua mira ruim, o que isso fez para a indústria? Acontece que Duck Hunt fez muito, mas não porque foi o primeiro atirador de videogame, não foi. Duck Hunt provou que os atiradores podiam trabalhar em casa, algo que ninguém pensava ser possível antes de a Nintendo lançar o NES Zap. Antes de Duck Hunt, a única maneira de um jogador interagir com seus jogos em casa era por meio de um joystick ou teclado, mas tudo mudou em 1984. O Zapper ofereceu algo novo, dando aos jogadores uma maneira de mergulhar nos jogos que estavam jogando. Havia outros jogos lançados no NES que o usavam, incluindo o Gunzale e o Wild Gunman, mas nenhum teve o legado ou impacto duradouro como Duck Hunt. O jogo também oferecia uma espécie de modo para 2 jogadores, dando o controle do voo do pato para a pessoa que segurava o controle. O sucesso de Duck Hunt do Zapper levou a inúmeras inovações, resultando em plataformas de jogos como o Nintendo Wii. 5. Donkey Kong, 1981. Em 1980, a Namco lançou um pequeno jogo chamado Pac-Man, e todos os desenvolvedores se esforçaram para atualizá-lo. Na época, a Nintendo estava tentando entrar no mercado norte-americano, e o sucesso do Pac-Man apenas os empurrou mais ainda em direção a esse objetivo. Inicialmente, a Nintendo queria que a Zero lançasse um jogo Popeye, mas não conseguiu garantir a licença. A Nintendo optou por criar novos personagens, então Shigeru Miyamoto começou a trabalhar. Ele criou personagens e uma história de fundo, que baseou em elementos retirados de Popeye, King Kong e a Bela e a Fera. Miyamoto estava apenas começando na indústria, mas já estava inovando de maneiras que moldariam os videogames para sempre. Uma das coisas que tornam Donkey Kong tão especial é a história que Miyamoto criou. Antes que o jogador possa jogar, uma rápida cinemática revela que um gorila gigante sequestrou a garota do herói, e cabe ao jogador resgatá-la. Esta foi a primeira vez que um videogame apresentou qualquer tipo de cutscene, e foi o primeiro jogo a priorizar a história antes do jogo. Antes de Donkey Kong, qualquer história atribuída a um jogo ou seus personagens era adicionada como uma reflexão tardia. Miyamoto mudou isso com seu primeiro jogo, e o legado de Donkey Kong pode ser visto em todos os videogames que vieram depois dele. 4. The Legend of Zelda, 1986. Quando os jogadores puseram as mãos no cartucho dourado para The Legend of Zelda, eles não tinham ideia do que estavam prestes a experimentar. Nos anos 80, os videogames não apresentavam um conceito de mundo aberto como fazem hoje. Zelda mudou isso, estabelecendo uma norma encontrada em todo o RPG de ação e aventura daquele ponto em diante. Para ser justo, Zelda não é o primeiro jogo de mundo aberto, já que o conceito surgiu em 1970 no Jet Rocket. Zelda usou jogos como Jet Rocket, Courageous Perseus e Glide para transformá-lo em uma experiência muito mais envolvente e agradável. Ainda assim, a aventura de mundo aberto não foi a única inovação que Zelda trouxe para a mesa.
O cartucho de ouro continha algo sagrado em seu interior. Uma RAM alimentada por bateria interna tornou possível salvar o progresso do jogo de um jogador. Antes de Zelda, os títulos NES criavam senhas longas e complexas que os jogadores tinham que inserir para retomar seus jogos anteriores. Ainda assim, não era nada como salvar um jogo para pegá-lo mais tarde. As inovações de The Legend of Zelda na mecânica de mundo aberto e a inclusão de uma capacidade de salvar o tornaram um dos melhores jogos já lançados no NES. Além disso, gerou uma enorme franquia e influenciou todos os RPG de ação e aventura de mundo aberto que se seguiram. 3. Tetris, 1984. Em 1984, Alexei Pajitnov criou um pequeno jogo de quebra-cabeça no Elektronika 60 da Academia Soviética de Ciências. O jogo não tinha gráficos reais, deixando Pajitnov renderizar o que pudesse usando espaços e colchetes. O jogo não tinha sistema de pontuação, mas sua jogabilidade viciante era evidente desde o início. Tetris se tornou incrivelmente popular em toda a URSS, mas Pajitnov queria exportá-lo para outros países. O processo não foi nada fácil, mas depois de muito trabalho, Tetris chegou aos Estados Unidos em 1987. O jogo foi rapidamente portado para outras plataformas, mas foi só quando a Nintendo apareceu que o Tetris realmente decolou. O Oeste. A Nintendo desenvolveu uma versão do Tetris para ser empacotada junto com o Game Boy, lançado em 1989. A inovação de tornar o jogo portátil e competitivo, com o cabo Game Link, prendeu as pessoas que nunca haviam jogado videogame. O Game Boy foi um sucesso, mas muito disso teve a ver com o Tetris. Milhões de pessoas compraram o sistema apenas para jogar, tornando a Nintendo o rei absoluto dos jogos portáteis. Desde então, Tetris gerou numerosos portos e adaptações, com mais de 125 milhões de cópias vendidas em todo o mundo em seu 25º aniversário em 2009. 2. Pac-Man, 1980. Ao longo da década de 1970, a grande maioria dos videogames eram atiradores de um tipo ou outro. Os jogadores controlavam uma nave e explodiam inimigos, o que agradava mais aos homens do que às mulheres. Vendo isso, Toru Iwatani queria fazer algo diferente, então ele se concentrou em criar um jogo com personagens fofinhos de desenho animado. Pac-Man foi desenvolvido com tudo isso em mente, e o jogo foi um sucesso instantâneo. Com seu protagonista fofo em forma de torta e os fantasmas adoráveis, Pac-Man era um jogo que qualquer um poderia gostar e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. O impacto de Pac-Man na cultura popular é generalizado, e a imagem do próprio Pac-Man se tornou sinônimo de todos os tipos de jogos. O que é tão fascinante sobre Pac-Man, além de seu legado duradouro, é o fato de que, mais de 40 anos depois de ter sido lançado, ainda é o jogo de maior bilheteria de todos os tempos. Mais de 400 mil armários Pac-Man foram vendidos em todo o mundo e renderam um total de 2,5 bilhões de dólares em 1990. Isso é o equivalente a 10 bilhões de trimestres, e quando você ajusta os números para a inflação, o Pac-Man arrecadou incríveis 5,1 bilhões de dólares em 2021. 1. Super Mario Bros. 1985. Existem bem mais de 700 jogos no NES, mas nenhum teve tanto impacto na indústria quanto o amado título de Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. O jogo tinha algo que nenhum outro tinha na época em que foi lançado em 1985, ele foi um título de lançamento do Japanese Family Computer e do NES. Super Mario Bros. Apresenta uma trilha sonora impressionante, gráficos pixelizados brilhantes e bem renderizados e jogabilidade divertida. Seu sistema de pontuação oferecia um jogo competitivo para um segundo jogador, e o jogo estava repleto de itens ocultos, áreas secretas e zonas de dobra. Embora Super Mario Bros. Tenha influenciado os jogos de rolagem lateral, sua realização mais significativa está centrada em como salvou a indústria de videogames. Em 1983, a indústria sofreu um grande crash. Parecia que os videogames poderiam ser mais uma moda passageira do que o eventual rolo compressor em que evoluiu. O lançamento de Super Mario Bros. E do NES mudou tudo, mostrando que ainda havia mercado para consoles e títulos bem feitos. Muitos atribuem ao jogo a salvação da indústria, tornando um dos jogos mais importantes da década de 1980 e de todos os tempos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ative as notificações.
Até a próxima!